Olá, bem-vindos, sejam bem-vindos ao SBQ Talk, o podcast oficial da Sociedade Brasileira do Quadril. Eu me chamo Thiago Busato e estou aqui com meu grande irmão e amigo. Tudo bom, meu amigo? Uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, meu amigo Anderson Freitas. Tudo bem? Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui, vai ser ótimo fazer essa conversa com você. Vamos lá. Muito obrigado, Anderson, pela presença. A gente vai conversar sobre planejamento digital. Fala pra gente rapidamente, sim, como que foi teu primeiro contato, quando que isso começou a surgir para você como uma necessidade ou uma alternativa interessante, porque você já fazia, né? A ideia de como apareceu isso na minha vida foi na gestão do Guido. Eu já estava começando a mexer com planejamento digital, a gente tinha uma experiência com alguns planejamentos de outros softwares. Na verdade, a oferta disso ainda é uma coisa meio que pontual, né? Tem algumas empresas que fornecem. Então, a coisa começou a aparecer pela necessidade até do que a gente tem dentro da nossa clínica, que é a imagem digital. Difícil hoje você ter um padrão de raio-x que vai te trazer uma informação de tamanho adequado, da medida adequada da forma física. Então, a migração e a observação da necessidade do planejamento digital acabou aparecendo por aí. Então, isso deve fazer mais ou menos uns 5 a 6 anos, né? Que a gestão do Guido foi há 3 gestões atrás. E como a gente começou a ter alguma presença dentro da diretoria, essa ideia de ter o planejamento dentro da sociedade foi mais ou menos nessa mesma época. Isso foi uma situação interessante. E me conta uma coisa, você acha que isso impactou na tua prática clínica, no teu resultado cirúrgico de alguma maneira? A literatura está mostrando que é melhor do que o que a gente fazia antes? Como que você enxerga isso? Na prática clínica é certeza. Hoje me dá até coceira no dia anterior da minha cirurgia, que eu não sei se eu coloquei o arquivo digital aonde eu tinha que colocar para ter o acesso para fazer esse planejamento do paciente. Então hoje eu já não consigo entrar mais tão seguro numa cirurgia sem ter planejado. Até pequenos detalhes, eu vou ser bem franco com você, a história de você visualizar o seu planejamento e não ter dúvida até de repente de um paciente ou 3 que você vai operar no mesmo dia, qual lado é a cirurgia. Não é só você fechar o olho que você está lembrando daquilo lá, porque você está se lembrando do seu planejamento. Em relação ao resultado clínico, tá? A gente percebe pouca diferença do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de reabilitação, mas do ponto de vista de dismetria, sim. Do ponto de vista de reprodutibilidade do mecanismo abdutor, sim, e a gente sabe que isso a longo prazo a gente acaba vendo o que faz diferença na parte clínica do paciente. Então, pós-operatório imediato, tudo igual. Mas a certeza do que você fez foi o que tinha que ser feito é uma coisa que muda a condição clínica. Você trouxe um ponto bem interessante, você visualizar o que você vai fazer antes, né? Isso é usado em esporte de elite, né? Há pelo menos uns 40 anos. Isso, exato. Trazendo para nossa prática, né? Como cirurgiões especializados que somos, eu acho que é uma coisa super interessante. E me fala um pouquinho da curva de aprendizado para aprender a lidar com uma tecnologia nova. Você teve dificuldade? Você acha que o colega que vai entrar nesse mundo, ele tem que seguir por algum caminho para facilitar a vida dele? A minha observação dos softwares que eu já vi de planejamento é que existem alguns mais fáceis e outros mais difíceis para aprendizado. Hoje, o que tem disponível na sociedade, o PicMed, eu acho muito intuitivo. Então, eu acho que não precisa ter muita expertise para poder mexer sabendo pelo menos alguns pontos da ferramenta. Não creio que seja necessário uma imersão para aprendizado. Acho que dois encontros, porque o PicMed, a própria empresa que fornece, isso é uma informação interessante para o associado, que ela fornece o treinamento. É só entrar lá no site e agendar e solicitar um agendamento de treinamento. Acho que 2 encontros é o suficiente para você ver aonde você achar qual ferramenta usar. E extrapolando um pouquinho, Anderson, falando sobre impressão 3D, eu sei que você já teve alguma experiência a respeito. Você acha que é um nicho? Você acha que isso talvez seja o futuro? Ela te auxilia em que tipo de situação? Como que você trata desse tema? Eu trato da seguinte forma. O problema é que você vai visualizar aquilo que você tem como fazer, porém você às vezes não consegue passar essa informação tão clara para o paciente. A impressão 3D, na minha visão, ela é uma arma ímpar para que você faça o paciente entender o que você quer fazer por ele, o que você quer mostrar sobre a patologia, sobre o tratamento. Ele, quando olha, palpa, pega a impressão, eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante. Quando a gente fala do que ele pode te passar do ponto de vista técnico-médico, eu vejo os tratamentos artroplásticos pouco influenciáveis ou
com alguma diferença em relação à impressão, mas a preservadora, a cirurgia preservadora, 100% da possibilidade de você ter um benefício direto do que você vai fazer e de como você deve agir com a impressão em suas mãos. Isso é sem dúvida nenhuma. Acho que faz toda a diferença. Maravilha. E vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Bora. Robótica, realidade aumentada, inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, que mais? Daqui a 10 anos, o que a gente vai estar usando de tudo isso? A touca do Skywalker, né, irmão, para poder operar em vez de escafandro. Eu acho que não tem volta. A tecnologia ela vai estar sempre presente no que a gente vai fazer. O que eu vejo, às vezes, é uma determinada coisa ou outra que vai se destacar. Hoje a gente tem a cirurgia assistida que está dentro de um destaque a nível nacional. Acho que agregar isso vai vir aí agregada a isso. Então, machine learning vai vir também junto com isso. Então, os dados vão chegando e certamente com o tempo alguma coisa diferente ainda assim vai influenciar mais ainda no que a gente faz. Esse retorno, na minha opinião, é onde está o ouro dessa história toda. É isso aí. Você já comentou um pouco sobre esse histórico, né, da SBQ, mas para a gente finalizar, como que a gente está ajudando o nosso associado, né, a ter acesso a esse tipo de ferramenta? Acho que é legal deixar um recado final aqui. Todo benefício de sociedade entregue ao membro associado precisa ser valorizado, precisa ser entendido, precisa ser reconhecido pelo membro que está disponível para vocês. Então, aonde que a gente tem hoje? A sociedade e a diretoria, a gestão de vocês deixou claro que a presença do PicMed ainda vai ser uma realidade para o membro associado. Então, nós ainda temos a disponibilidade de ter assinaturas gratuitas por conta de sermos membros associados. E isso é uma vantagem muito grande, porque eu não sei se o membro associado sabe, mas uma assinatura avulsa pessoa física do próprio PicMed são 1.200 euros por ano. E tendo isso como um benefício da sociedade, acho que é só assentar, pedir, usar e aplicar e treinar para isso se tornar uma coisa boa dentro do que você quer fazer da sua técnica cirúrgica. Então, existe o benefício. Maravilha. Eu gostaria de encerrar parabenizando a nossa comissão de comunicação, né, na figura do seu presidente, Thiago Gomes, que é nosso irmão também. Nosso amigo e irmão. Pelo trabalho fantástico que vem desenvolvendo e por essa nova ideia, por esse novo formato. E agradecer, meu irmão, aqui pela conversa. Eu que agradeço, meu amigo. Valeu. Muito obrigado.